últimos dias, a gente tem falado aqui no canal sobre as leis de Newton. E como as leis de Newton são importantes e como elas não são óbvias, né? Porque muitas vezes a gente aprende no ensino médio ou em cursos que não são de física como as leis de Newton pareciam só a segunda importava. Eu vi muita gente falando que só a segunda lei de Newton importa. E na verdade não. As três leis de Newton são extremamente importantes para a gente poder explicar como funciona o mundo clássico. Então a gente fez um vídeo para cada uma delas explicando corretamente cada uma e como as três são necessárias para a construção de qualquer lei mecânica clássica. Tá? Então isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. E muitas das coisas das leis de Newton também se passam para outras teorias físicas. A gente, para explicações mecânicas que não são clássicas, muitas das coisas da lei de Newton também aparecem lá. Então é importante entender. Então, antes da gente falar um pouquinho hoje, para poder fechar esse assunto, vamos revisar um pouco aqui o que a gente falou. Primeiro a gente falou da lei da inércia, que foi a primeira coisa que a gente falou. E aqui eu expliquei para vocês como a primeira lei de Newton não é uma lei óbvia. Como ela é muito importante para te definir aonde as leis de Newton podem ser utilizadas. Porque a lei de Newton elas foram construídas para serem utilizadas em referenciais inerciais. Isso, por exemplo, é um pouco diferente da relatividade geral, que eu vou falar mais para frente, no futuro, para vocês, que o nome geral vem por outro tipo de coisa, vem por um tipo específico de funcionamento, mas eu explico para vocês no futuro. Então a gente entendeu ali que a lei de inércia é onde as leis de Newton vão poder ser aplicadas e a gente desenvolve uma maneira de encontrar qual que são os referenciais que são inerciais. Olha o vídeo lá, que quem não viu pode ver. A segunda lei a gente definiu o que é uma força. Uma força. Então, basicamente, a gente viu que, entre aspas, uma força é aquilo que é igual a F igual a MA. Existem várias coisas que a gente poderia discutir aqui que são sutis e eu não falei nesse momento ainda. Esse M, por exemplo, aqui, uma reflexão sobre o que significa esse M aqui, foi uma das coisas que levou Einstein a desenvolver a teoria da relatividade geral. Então aqui existem muitas coisas que são muito específicas e que a gente vai conversar mais para o futuro. Também eu quero conversar com vocês sobre isso. E a terceira lei de Newton, a gente falou um pouco do também que eu dei um espaço bizarro aqui entre o A e o C. Então a gente falou um pouco sobre o que é o ação e reação. Então a gente viu que para as leis de Newton toda força vai ter uma força contrária em outro corpo, que é um corpo que está sendo agido, de mesma intensidade e direção contrária. Então, entre aspas aqui de novo, a força que A causa em B é igual à força que B causa em A, só que contrário. Então, basicamente, essas são as três leis de Newton. Então, de novo, só para a gente pegar, vamos pegar aqui, por exemplo, um exemplo. Vamos pegar que eu tenho aqui na parede uma molinha e aqui um corpo oscilando aqui nessa mola. Esse corpo vai ficar vindo para frente, para trás, ele vai se estender e vai voltar e vai ter uma força agindo nele por essa mola. A aceleração que esse corpo vai estar sentindo vai ser dado então pela lei de Hooke, que vai ser igual a menos K. Isso aqui eu vou falar que é x, que é a distância, vai ser menos kx. Isso aqui é uma coisa que esse cara Hooke descobriu. E a parede aqui, essa parede vai estar, quando essa mola estiver puxando
o objeto para cá, então a mola vai estar puxando o objeto para cá, a parede vai estar sentindo uma força para cá. Mas por ser uma parede presa no chão, ela não se move, mas essa força está sentindo. E aqui a gente percebe que esse referencial era um referencial inercial, porque a gente está parado ali e a gente está vendo a mola oscilar, então aqui tudo se encaixa. Mas deixa eu mostrar para vocês o que acontece quando a gente não respeita as leis de Newton. Quando a gente aplica as leis de Newton num referencial que não é inercial. A gente pode fazer isso, mas a gente tem que modificar as leis. Então deixa eu tentar explicar isso um pouco para vocês agora, para vocês entenderem. Então imagina que eu estou aqui no meu carro, dirigindo. Então eu fiz esse desenho lá no primeiro vídeo. Eu tenho aqui um trajeto circular. Então deixa eu botar aqui as faixas centrais do meu trajeto. E eu tenho aqui um carro. Deixa eu colocar o carro em vermelho só para poder ficar mais fácil. E eu tenho um carro aqui andando circular aqui, né, dentro dessa pista aqui. Se no meu painel, se eu tiver aqui uma pessoa aqui no centro observando esse carro girando, então aqui no centro a gente tem o nosso grande, o astronauta da física, o Bob 2D. A gente tem o grande Bob 2D aqui observando esse carro girar. Nesse momento, o Bob poderia escrever as leis do movimento em relação a ele. Ele está parado, então ele está no referencial inercial, ou suficientemente inercial, né? Porque a Terra não é um referencial inercial, mas para essa escala de tempo que a gente está fazendo é. E a gente vai conseguir escrever as leis. Então vamos lá, primeiro, aguinha. Vamos imaginar que em cima do carro tem uma bolinha aqui em cima, que ele está girando. Então o que o Bob 2D vai ver? Ele vai ver que o carro vai estar tendo uma força de atrito no pneu do carro, que vai estar puxando o carro para dentro, que vai manter o carro parado. E aqui, e no chão, então deixa eu tentar desenhar de lado aqui, né? Então o carro vai estar aqui, os pneus, e o carro aqui em cima. Então, os pneus vão estar atritando com o solo, então vai estar fazendo aqui o atrito com o solo, e os pneus vão estar recebendo essa força para cá. E o solo, por outro lado, vai estar recebendo uma força para lá, mas o solo é muito mais pesado, ele não se move por causa disso. A bolinha, ela pode girar em cima. Então, como ela está solta, ela vai sair em linha reta para cá e ela vai embora. E o cara que está olhando vai ver a bolinha deslizando e ele vai ver a bolinha indo embora e o Bob 2D vai ver a bolinha indo embora para lá. Só que agora eu vou imaginar que eu pego e coloco o grande Bob 2D dentro do carro. Então agora eu vou estar aqui. Então eu vou estar com o meu carro fazendo... O meu carro está aqui. E agora o Bob, o grande Bob 2D, está dentro do carro. E a bolinha está aqui em cima também. Agora o Bob vai tentar descrever as leis de movimento dentro do carro. E aí a gente está com um problema, porque a gente já discutiu que esse carro não é um referencial inercial. Por quê? Porque a bolinha que está lá dentro, como ele vai estar girando, a bolinha não vai ficar parada, ela vai se movimentar, ela vai embora. Então, esse referencial aqui não é um referencial não inercial. E aí as coisas se modificam aqui. Porque, em primeiro lugar, o Bob 2D dentro do carro, a primeira coisa que ele vai perceber é que ele deixou a bolinha parada e a bolinha vai começar a se movimentar. Então, a primeira coisa que o Bob 2D vai perceber é que a inércia aparentemente quebrou. A inércia não funciona nesse referencial. Então isso já indica que ele está num lugar que ele não poderia explicar as leis de Newton diretamente. A terceira coisa que ele vai poder fazer é que essa bolinha vai começar
a ir para fora no referencial dele. Ele vai estar olhando, ele vai estar vendo a bolinha indo para fora. Que isso, a gente vai perceber então que vai existir. É um termo que é muito mal usado, mas ele existe na física. Um dia eu explico para vocês que a bolinha vai estar sofrendo uma força. Eu vou até botar em vermelho para vocês usarem com muito cuidado. A bolinha vai estar sofrendo uma força centrífuga. Ela vai estar sofrendo uma força para fora. Então, que é diferente da força centrípeta que o pneu do carro está sofrendo. Então ela vai estar viajando para fora. E se você for tentar buscar o par de reação dessa força centrífuga, você não vai encontrar. Você não vai encontrar essa reação que vai vir por ali. Não vai ter. Então é como se você tivesse uma força que não tem reação. Então a gente já teve ali uma quebra da primeira e da terceira lei. E a segunda coisa que você for fazer, se você for tentar escrever o movimento dos corpos em relação ao referencial que a gente está ali, você vai ver que a força que eles vão estar sofrendo não vai ser igual a massa vezes a aceleração. A soma das forças não vai ser igual à aceleração, vai ser diferente. Então, nesse caso, se você está aplicando a física num referencial não inercial, as leis de Newton não valem mais. Então, a inércia não funciona mais, você começa a ter forças que não têm um par ação-reação, são forças que só têm um lado, e a força não passa a ser mais medida como F igual a ma. Então, você tem uma quebra disso. Então é por isso que é importante a gente entender o que Newton estava escrevendo com as três leis. Ele estava descrevendo como é um sistema que ia funcionar, as leis que ele está escrevendo, que são sistemas inerciais. Então, só para dar um exemplo, eu não vou fazer um exemplo com o corpo girando, porque é um pouco mais complicado, usa um pouco de álgebra vetorial, e é uma coisa que eu ainda não expliquei para vocês. Mas vamos explicar, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um carro, e esse carro está acelerando para frente. Um ônibus, por exemplo. Tem um ônibus acelerando para frente e eu tenho uma bolinha. Vai ser a mesma coisa, a bolinha vai começar a rodar para trás. Como é que seria, então, por exemplo, a segunda lei de Newton nesse referencial não inercial? A gente vai ver, então, que um referencial não inercial... Então, vamos pegar aqui que a gente tem o Bob 2D aqui fora, olhando aqui dentro, o Bob motorista aqui dentro dirigindo o carro com o chapéuzinho de cowboy dele aqui dirigindo o busão. Então, se esse busão está acelerando a aceleração constante, então a gente vai ver que o x do motor vai ser igual ao x. Vamos falar que num instante t igual a zero, ambos estavam no mesmo lugar, né? Então eu quero falar que em t igual a zero, x motor igual a x bob igual a zero, tá? É só para poder facilitar minhas contas aqui. E v zero também é igual a zero, só para poder facilitar, tá? Então a gente vai ver aqui que o x do motorista vai ser meio a aceleração t ao quadrado. Então aqui eu vou estar ligando mais x bob. Então com isso aqui eu consigo transformar qualquer coisa no referencial do Bob para o referencial do motorista. Então, se o Bob vê algo a 3 metros, o motorista vai ver isso numa outra situação, vai ver isso numa outra posição no referencial dele. Então aqui, agora a gente pode fazer aqui um pouco de álgebra de cálculo algébrico, com cálculo diferencial integral, que não importa, mas isso aqui a gente vai ver então que qualquer aceleração que o motor vai ver vai ser igual a menos a mais a aceleração que o Bob vai ver. Então isso significa que agora a segunda lei de Newton não vai ser mais F igual a ma, ela vai ser F igual a m a do Bob menos, eu vou trocar esse A aqui só para poder ficar mais fácil. Eu vou fazer isso aqui como azão, tá? Então, isso aqui azão, para ficar mais fácil.
menos m azão. Então, a lei de Newton, nesse referencial maluco que a gente está fazendo, ela vai ter um segundo termo de massa que vai estar aparecendo ali. Então, significa que a segunda lei de Newton se modifica, ela não é mais a mesma. Então, num referencial não inercial, você chega à conclusão que as leis de Newton não são válidas. Então, é muito importante a gente entender que aquelas três leis estão descrevendo uma característica muito específica de funcionamento das leis. Aquela situação aonde as leis de Newton funcionariam, mas elas não são a única maneira de descrever um movimento. Você pode descrever também um movimento num referencial não inercial, só é diferente. Você vai ter que modificar as equações e de lá você pode descrever. Mas aquelas leis de Newton que a gente aprendeu na escola são válidas somente para referenciais inerciais. Então é por isso que é muito importante a gente entender, porque, novamente, como eu havia dito aqui, num referencial não inercial, as coisas modificam. A inércia aparentemente não funciona mais. Existem forças que são ação sem reação. E F não é mais igual a MA. É uma coisa diferente. Tá? Então, espero que isso ajude a vocês a entender por que as leis de Newton são importantes. Porque Newton começou o desenvolvimento da mecânica por definindo o que são as três leis, porque elas permitem definir tudo o que vem o resto e permitem a gente explicar o movimento de qualquer corpo. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Com isso aqui, eu realmente espero que ajude as pessoas, vocês entenderem um pouquinho mais do porquê as leis de Newton são da maneira que são para quem está aprendendo no colegial. Novamente, isso aqui não foi a maneira que Newton descobriu, porque eu não fiz um modo histórico. Eu tentei fazer um modo mais axiomático de explicação das leis, mas eu espero que isso ajude vocês, tá bom? Então, ficamos por aqui. Aquele beijo. Tchau.